Enfim, nós chegamos hoje ao primeiro capítulo de Sofia e eu queria deixar registrado aqui um pequeno resumo daquilo que a gente conversou hoje no estudo, que está gravado aqui. Se você quiser assistir na íntegra também, pode aproveitar, e realmente é extremamente rico, apesar de dar um certo nó na cabeça e colocar a gente realmente para pensar e buscar aquilo que já está sendo proposto no livro desde o início, que é essa reflexão mais do sentir do que da análise por si só, porque algumas coisas nós nunca vamos acessar, né, a resposta correta, ter certeza realmente do que aconteceu, mas nós precisamos sentir esse processo. Então, resumidamente, nesse momento, Jesus, ele aparece, na verdade ele está sentado no Monte das Oliveiras, que é simbolicamente, né, um lugar de consciência, de elevação de consciência, enquanto os discípulos também estão ali, porém um pouco distantes de Jesus. E nesse momento Jesus ascende aos céus, como se ele recebesse, né, toda a energia, todo o crescimento, toda a transformação que um ser crístico pode ter, né? Então a iluminação dele acontece nesse momento e ela é simbolizada pela própria palavra luz. Então são raios de luz que emanam de Jesus e que alcançam todas as esferas e todos os planos e que causam um certo movimento, até mesmo físico na Terra. Os discípulos chegam a sentir como um terremoto. Então essa vibração de Jesus, essa emanação de luz, ela alcança todos os seres e todas as pessoas em todos os estágios e de certa forma ela marca o mundo, né, a humanidade de uma forma geral, para sempre. Essa energia então que Jesus depositou ali naquele momento. E aos pouquinhos ele vai voltando, de certa forma, como diz no texto, recolhendo a sua luz para dentro de si, para que ele possa ser visto pelos discípulos que estão ali também no monte. Então, é um momento que Jesus chega próximo a eles e que eles estão um pouco assustados ainda com a situação, não estão entendendo de fato o que está acontecendo, têm medo e até pedem para que Jesus recolha a sua luz para que eles possam então reconhecer ele. E nesse momento Jesus fala para eles que foi lhe dado, permitido através do primeiro mistério e do próprio inefável, que no texto representa Deus, o Criador de tudo que é, para que ele falasse para os discípulos todas as coisas, que ele contasse sem papas na língua, sem usar parábolas, toda a verdade sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os seres, sobre os planos e até mesmo sobre o próprio Deus. É óbvio que ele vai fazer isso dentro da linguagem ali apropriada, que para nós ainda precisamos estar ali traduzindo palavra por palavra, de certa forma, para entender em que contexto ela se aplica, né? Mas a ideia principal é essa, onde ele fala para os discípulos que então naquele momento ele vai poder trazer toda a verdade que estava, de certa forma, velada pelas parábolas, que eram muito mais simples, uma forma muito mais simples de colocar, mas que tinham a sua importância, que inclusive até os dias de hoje a gente estuda e compreende os ensinamentos de Jesus através delas. Então ele começa a descrever para os discípulos tudo o que aconteceu. Inclusive ele fala que no início, antes mesmo dos discípulos, né, que já tinham sido previamente escolhidos reencarnarem ou virem para essa experiência terrena, Jesus, na forma de anjo Gabriel, que ele se transfigurou para poder passar pelos regentes, ele depositou, né, os mistérios em cada um deles, ou seja, as virtudes, o desenvolvimento necessário para que eles pudessem passar pelas atribulações terrenas ali, pelas tentações, por tudo aquilo que, de certa forma, a humanidade passa. E deu a entender nesse contexto que todos nós também recebemos isso de alguma forma. Isso faz alusão àquilo que a gente já estuda, tanto na psicologia transpessoal, quanto dentro de uma abordagem espírita também, de que todos nós, enquanto filhos de Deus, já trazemos na nossa essência, nossa natureza divina, todas as virtudes que a gente precisa simplesmente aprender a desenvolver, a manifestar, a colocar isso em prática. Então é legal porque faz uma conexão, inclusive com algumas passagens do Evangelho, onde Jesus fala sobre isso, né? Onde chegaria o tempo em que ele poderia falar
a verdade sem precisar se preocupar, porque eles já estariam aptos para compreender isso. Então é isso que acontece nesse primeiro momento ali de Sofia, esse primeiro contato, depois da volta, da ascensão de Jesus, quando ele retorna, então, e tem esse primeiro contato com os discípulos e promete a eles ali, então, começar a tirar suas dúvidas, a conversar, receber perguntas dele, e isso vai, então, do nosso próximo capítulo para o próximo estudo. Mas o resumo, então, desse primeiro momento dessa introdução fica aqui.